O clima entre nós. Olá, pessoal! Você está ouvindo O Clima Entre Nós, um podcast da Climatempo. E hoje o assunto é bem legal e super curioso. Mas antes eu vou deixar aqui nosso e-mail para sugestões e feedbacks. É podcast@climatempo.com.br. Eu sou a Mayra de Giaimo e hoje a gente vai falar sobre desertos. E para isso eu trouxe mais uma vez o nosso meteorologista da Climatempo e meu amigo César Soares. Bem-vindo mais uma vez, Cé. Oi, Mayra. Obrigado pelo convite novamente. Faço questão de estar aqui pelo menos uma vez por mês. Olha, responsa. Obrigado, oi para todo mundo. E vamos conversar sobre qual assunto mesmo hoje, Mayra? Desertos. Desertos. Olha que assunto curioso, hein? Pois é. Sempre um prazer te ter aqui, ainda mais para falar sobre um tema aí que gera tanta curiosidade, né? Quando eu penso assim num deserto, eu penso num mundo de areia, calorão, os camelinhos, assim, né? Mas nem sempre é assim, né? É a visão cinematográfica, né, do deserto, né? São as grandes noites da Arábia, os filmes que são retratados, né? Aquela escassez de água. Mas não é bem assim mesmo, viu, Mayra? O deserto, ele é caracterizado pela ausência de chuva ou pelo volume baixo de chuva, tá? Então a taxa de evaporação tem que ser maior do que a taxa de chuva, tá? Então existem várias, na realidade, concepções de deserto, tanto que, inclusive, uma das coisas que a gente ouve muito na faculdade é que os grandes desertos também, né, tem vários desertos nas regiões oceânicas, o que é uma verdade, né? Porque existem áreas do oceano em que você não tem medição de precipitação, medição de chuva. Então a evaporação ali é maior do que a chuva. Então tá aí, né? A definição de deserto pode ser talvez não tão trivial quanto a gente pensa, né? Gente, mas deserto no meio do oceano, essa eu não sabia. É possível sim. Então existem até essa frase, ela é utilizada muito pelo pessoal da oceanografia, né? Que algumas áreas oceânicas também são consideradas desertos porque a taxa de chuva ali naquela região, naquele ponto, é muito menor do que a taxa de evaporação, né? Então, nas áreas onde a gente tem aqueles grandes cinturões de altas pressões atmosféricas, né? Que a gente comenta bastante aqui na Climatempo, né? Comenta bastante com vocês também em todas as informações meteorológicas, elas acabam também bloqueando a chuva na região e aumentando a evaporação porque tá muito quente. E aí, a gente tem o quê? A formação de um deserto entre aspas, digamos assim, né? Um deserto entre aspas. Então não é que não chove nunca, né, no deserto, chove pouco. Isso, a tendência que você tem, quando você tá pensando em deserto da forma tradicional, aí já vamos voltar então pro continente, né? Saindo dos 7 mares, voltando pro continente, a gente volta então pro areia, pro deserto do Saara, pros filmes que a gente já vê aí em Hollywood, né? Retratando os desertos sempre daquela forma mais arenosa. Pensando nisso, a gente tem, na realidade, a definição de deserto continua a mesma nesse ponto, tá? Menos chuva e muito mais evaporação. Então, o pouco que a gente tem de lençol de água é evaporado, tá certo? E a chuva não dá cabo de sustentar novamente esse lençol de água. Então, você começa a ter uma região cada vez mais seca, tá certo? E essa ideia de que todo deserto é quente também é errada, né? Por exemplo, tive uns amigos que foram pro Atacama recentemente, o look foi segunda pele, casacão, touca, bem frio lá, Pois né? é, né? A gente não pensa nisso, né? Quando a gente pensa em deserto, né? Se bem que as vestimentas, né, que muitas pessoas utilizam nos desertos, é exatamente para favorecer nos mais quentes, né? É para favorecer a circulação de ar dentro da roupa, né? Então, por isso que ela é daquele jeitinho, né? Como a gente vê nos filmes ou como a gente vê também nos documentários, né? Agora, voltando para a condição de frio, Mayra, é exatamente isso que você falou, tá? Existem períodos do ano em alguns desertos, né, principalmente nas regiões subtropicais, em que a gente tem massas de ar frio, que são secas também, tá certo? As altas pressões atmosféricas, por exemplo, de origem polar, elas são frias, tá? Então, por conta disso, essa lufada de ar frio também faz com que a gente tenha temperaturas baixas. E, lógico, isso depende também da altitude na região, né? Conforme a gente tem uma região desértica mais alta, ela vai tender a ser mais fria, tá? Então, não é sempre que a gente vai ter o look aí mais tradicional de deserto quente, não, tá? Beirando aí os seus 45 graus, não é isso. A gente pode ter deserto, sim, com temperaturas médias aí na casa dos seus 16, até mais baixo do que isso, 15, 10 graus, é possível de você pegar em alguns períodos em áreas desertas.
E falando em deserto frio, eu fiquei bem chocada quando eu descobri que a Antártida também é um deserto. Também é um deserto. Essa eu acho que a matéria é o ponto que muitas vezes dá um bug na cabeça da galera. Como assim, gente? Com tanto gelo, é um deserto? É um deserto. Inclusive, isso esteve aí no site da Climatempo recentemente, né? A gente chegou a escrever sobre esse assunto, porque a taxa de chuva na Antártica é muito baixa, tá? Então, exatamente por isso, né? Então, a gente acaba tendo uma condição de um pouquinho mais de evaporação, né, em algumas áreas, do que realmente chuva na região. Então, voltamos no mesmo ponto inicial, né? A gente é um tanto quanto recorrente esse ponto, né? Porque o deserto sempre é chuva, menos chuva do que menos chuva do que evaporação, né? Então, essa é a definição de deserto. Então, a Antártica entra aí na jogada. A gente tem uma taxa de chuva muito baixa na região e uma taxa de evaporação bem alta, né? Então, infelizmente, né? Porque a gente acaba perdendo também as calotas polares ali, né? Fica perdendo a área de gelo a gente também perde, né? E lá é um baita deserto, né? Uma área Gigantesca. Inclusive áreas inexploradas, né? Áreas que a gente não consegue chegar porque a gente tem temperaturas extremamente baixas, né? Então, existem áreas da Antártica que elas são inexploráveis exatamente por conta das temperaturas extremamente baixas. E além disso, eu até vi um documentário, o pessoal às vezes andava até o centro lá, mas agora tá muito perigoso justamente por causa do degelo. Sim. Você vai chegando, o piso é muito instável, né? Fica muito mais perigoso hoje de tentar fazer essa aventura, né? Não, várias áreas, inclusive, da Antártica, a gente acabou perdendo por conta do degelo, né? Então, assim, existem mapas que mostram algumas áreas, né? Que a gente teve tanto derretimento e tanta evaporação, né? Que, infelizmente, não trouxe... Enfim, naquele mapa não existe mais aquela região que você vê lá branquinha no globo terrestre, enfim, não existe mais algumas áreas que a gente tinha anteriormente na Antártica. Mas na Antártica a gente pode falar numa outra oportunidade, esse degelo, né? Com certeza. E me corrija aqui, eu falei Antártida. É Antártida ou é Antártica? Então, as duas formas são aceitas, tá? Existe o Antártica por conta do antiártico, então, na realidade, o Antártica, mas também existe o Antártida também, que é aceito também pela linguagem. Então, as duas denominações, até hoje, como eu vi, são aceitas. Ah, que bom, já levei um susto aqui, falei, ixi, tô falando errado. Já começou, né? E quais são os maiores desertos que a gente tem? Vamos fazer um top 3? Vamos. Tá, vamos fazer um top 3, então. Primeiro, começando pela Antártica, tá certo? Então, a gente tá falando aí de uma região enorme, são cerca de... Deixa eu ver aqui, Antártica são cerca de mais de 13 milhões de quilômetros quadrados de área. Então, né, uma área bem grande aí, com um déficit de chuva, né? E evaporação um pouco mais alta. Segundo lugar, Ártico, tá? São 13 milhões aí também de quilômetros quadrados, mas um pouquinho a menos, né, do que o Antártica, né? Antártica em extensão territorial é muito maior, né? Agora, terceiro lugar, um deserto mais tradicional. Saara, que é o que todo mundo pensa em deserto, né? A gente já falou em 2 desertos frios, e agora a gente tá falando de um deserto, né, que é aquele arenoso, aquele do filme. E, pra você ter uma ideia, o Saara não chega nem a 10 milhões de quilômetros quadrados, né? Então ele perde bonito, né, pros 2 desertos frios que a gente comentou anteriormente. E acaba sendo um dos mais famosos, né, o Saara. Sempre famoso, sempre famoso. E é um deserto que tem Tão quente quanto famoso, né? Pois é. E ele tem um clima que ele é quente de dia e frio de noite, né? Uma amplitude térmica muito grande. Por que acontece isso? Mara, a gente já comentou aqui várias vezes, né? Tanto aqui no site da Climatempo, nas informações de meteorologia do dia a dia, a gente sempre falou daquele cobertorzinho de nuvens. Não sei se você lembra, né? Mas vamos retomar aí pra galera lembrar. Seguinte, cobertorzinho de nuvem significa que você está aquecido. Significa que durante a madrugada, todo o calor que você absorveu durante o dia vai ficar aprisionado, tá certo? Se você não tem o seu cobertorzinho de nuvens, o que acontece? Todo o calor que você armazenou durante o dia, ele se perde muito rápido. E além de tudo, o solo arenoso, ele não retém também tanto calor. Ele esfria muito rápido. Então, junta isso com a atmosfera perdendo calor muito rápido, perde o chão, né? O chão arenoso perde calor muito rápido e a atmosfera também. O que acontece com a temperatura? Ela vai, despencando e muito rápido, tá
tá certo? Então, condições de pouca nebulosidade também favorecem uma amplitude térmica extremamente elevada. Exatamente por isso que, sim, você pode ter hipotermia num deserto, é possível. Você ter problemas com frio num deserto, sim, ter temperatura negativa num deserto durante a noite, a madrugada, é possível você ter. Porque você não tem retenção de calor, entendeu? Então, é muito comum você ter áreas desérticas com temperatura batendo mais de 40 graus durante a tarde e durante o período da noite você ter temperaturas aí beirando 0 grau. Nossa, e a gente reclama aqui em São Paulo da saúde, né? Com essa variação de temperatura de um dia para o outro. Imagina lá, né? Que no mesmo dia você tem 40 graus de amplitude térmica, por exemplo. Isso mesmo. E Mayra, tem um ponto que eu acho que é bem legal da gente ressaltar, que é o seguinte. A gente ouve muito na televisão, nos jornais, o pessoal falando que a umidade ficou abaixo de 12%, umidade desértica em São Paulo, em Brasília. Direto a gente vê isso, não vê? Sim. Pois bem, pessoal, olha, esse discurso não tá muito certo, tá? Por quê? O que acontece? Quando a gente tá falando de deserto, a gente tá falando que a umidade relativa do ar vai estar muito baixa por um longo período. Então você pega dados, por exemplo, e eu já fiz isso, de pegar dados do deserto do Saara, que você pega 10% de umidade relativa do ar ao longo do dia inteiro, tá? Num dia que não teve chuva, não teve formação de nebulosidade nem nada. Até a noite. Até a noite, tá? Agora você pega Brasília, você tem 1 ou 2 horas com essa umidade lá tão baixa, tá certo? E aí, logo em seguida, durante o período da noite, você começa a ter mais circulação de umidade, tanto da região da Amazônia, quanto mesmo a formação de alguma evaporação que acaba circulando para lá e favorecendo a elevação da temperatura, chegando aí na faixa dos seus 40, mesmo nas condições mais secas. Então, assim, pessoal, calma lá com essa história da umidade do deserto, tá? Porque não é bem assim. Pra gente considerar deserto perante o fator umidade, a gente tem que ter a umidade baixa praticamente durante o dia todo, tá? E ao longo de vários dias também. Não é uma comparação muito legal de fazer, né? Não. E como é que os desertos que a gente tem hoje se formaram? Como é que se forma um deserto? É o seguinte, Mayra, o processo de formação de um deserto, na realidade, ele depende de vários fatores, tá? Tudo depende do quanto de circulação de umidade está indo para aquele local, tá certo? O fator temperatura também, ele é um agravante muitas vezes para a formação de uma área desértica, tá? Então, assim, lugares que você tem temperaturas muito altas e que você não tem um regime de chuva muito bom, ela é propícia, sim, à formação de um deserto. Aí é lógico que todo mundo vai me perguntar do quê? Das áreas nordestinas, do sertão nordestino, do agreste, entendeu? Por alguns estudiosos, aquelas áreas podem ser consideradas desertos, tá certo? Ela só não tem aquela área arenosa, como a gente tem tradicionalmente, né? Nos desertos quentes. Mas se você parar para analisar do ponto de vista de evaporação de água e de ausência de chuva, ela tá numa área que possivelmente pode se formar num deserto, tá certo? Então, assim, os desertos, de maneira geral, eles vão se formando por conta do excesso de calor, tá certo? Que você tem em algumas áreas e, né, gradativamente você acaba tendo um regime de chuva deficiente naquela região, né? Porque em áreas muito quentes, né, a gente costuma ter um regime de chuva não muito regular, exatamente para poder manter essas temperaturas muito altas. É bem na linha do que a gente comentou sobre a Amazônia e manter as temperaturas não tão altas, né, por conta da presença da floresta, né? A floresta faz com que a temperatura na Amazônia não dispare. Aí você pega, por exemplo, Piauí, região do sertão nordestino, mesma latitude, né? Você tem aí temperaturas na casa dos 41, 42 facilmente. E aí Manaus chegando aos seus 35, 36, não é mesmo? Então a gente vê que o fator floresta, nesse caso, né, faz toda a diferença, tá bom? Inclusive, gente, para mais informações sobre a Amazônia que a gente está falando agora, a gente falou bastante no nosso primeiro podcast, que foi justamente sobre o que acontece se a Amazônia acabar, né? Escuta lá o primeiro podcast do O Clima Entre Nós. Cé, então, a gente pode ter novos desertos, como ali no Nordeste, e sem a floresta amazônica ali na região da floresta e também aqui no Sudeste, né? Isso mesmo. A gente já tinha comentado naquele podcast, no nosso primeiro, que havia a possibilidade, né, do processo de desertificação, que a gente chama, né? Gente, a atmosfera é mutável, entendeu? Não é nada eterno, né? E se a gente alterar, aí não vai ser eterno mesmo,
né? E é exatamente o que a gente pensa quando a gente para analisar se não existisse a floresta amazônica. Se a gente desmatasse ela toda, gradativamente a gente ia ter o processo de desertificação e não teria mais a corrente de umidade da Amazônia por meio dos jatos de baixos níveis, né? Aquela corrente que o pessoal chama de rios voadores, né? A gente não teria mais isso com frequência. E aí o que aconteceria? A região central do Brasil se transformaria num grande deserto, como também o Sudeste, né? Então as áreas aí do Sudeste teriam também o efeito aí, né, um efeito cascata, né, da ausência de umidade proveniente da Amazônia. Muito bem. Eu não sei se vai fazer muito sentido a minha pergunta agora, mas tem uma latitude do planeta que tem vários desertos. O Saara, o Atacama, inclusive a floresta amazônica também. Tem a ver com a proximidade do Equador, mais incidência de sol? Mais ou menos. Na realidade tem mais a ver com o que a gente chama de cinturão de altas, tá? Aí vai um pouquinho mais técnico, mas é bem simples da gente entender. Na região equatorial, a gente tem o ar subindo porque está muito quente, certo? E esse ar está muito úmido. Só que existe uma circulação da atmosfera que faz esse ar descer em algum ponto. E ele faz descer aproximadamente aí em latitudes de 30 graus, tá? Que é exatamente o ponto onde estão os grandes desertos arenosos, entendeu? E quentes, né? E também, né, alguns que têm temperaturas um pouco mais baixas, que é o caso, por exemplo, do Atacama, ele tá numa latitude que você tem outro ramo descendente de ar, né? Ou seja, ar subiu, forma nuvem, chove. Ar desceu, secou a atmosfera, não chove. É assim que funciona, tá? Isso é uma circulação aí que, para quem tiver mais curiosidade, né, de ir atrás aí sobre mais essa informação, o nome disso é circulação de Hadley, tá? Então dá para você pesquisar um pouquinho aí, dar uma googadinha assim de leve, ou também no site da Climatempo, que tem coisa aí também sobre célula de Hadley, eu escrevi sobre isso, tem coisa aí também sobre esse assunto aí. Muito legal, como essa circulação é importante, super né? importante. E falando do Atacama, ele é um dos desertos mais secos do mundo, né? E ele fica bem do lado da floresta amazônica. Como é que pode isso? E aí a gente pensa na disparidade, né? Ou pensa assim, pô, se ele tá lá e a gente tem a floresta amazônica, peraí, um dos dois pode virar alguma coisa, né? E é lógico que, infelizmente, nesse ponto, o deserto ele acaba ganhando, né? Porque se você acaba influenciando o regime de chuva ou diminuindo, né, a área de vegetação, obviamente você começa a ter temperaturas maiores e aí gerando um deserto quente, não um deserto frio como é o caso do Atacama, tá? Então, no caso da Amazônia, a gente tem um grande reservatório, né, de umidade por meio da circulação, né, de umidade proveniente do Oceano Atlântico e também a própria manutenção da floresta. Tá? Agora, se você desmata a floresta, você acaba perdendo uma das fontes de geração de umidade, entendeu? E lógico que tem o fator Andes também, né? Os Andes também acabam bloqueando parte da circulação de umidade e aí acaba redistribuindo, né, para o Sudeste. Mas também ele mantém parte dessa umidade na região da Amazônia, entendeu? Então, garantindo que aquela região permaneça com a floresta. O problema é que se você vai desmatando, né, parte disso acaba se perdendo. Entendi. Então, grande parte é também a responsabilidade, digamos assim, da Cordilheira dos Andes, que pra gente é ótimo, né? Porque bate a umidade ali e desvia pra cá. Desvia pra gente, a gente fica muito feliz, assim, agradecemos os Andes todos os dias. E tem como a gente destacar, assim, a importância dos desertos pra gente? Porque apesar de serem lugares com pouca chuva, lugares difíceis para viver, eles têm uma importância também dentro do ecossistema, né? Dentro do ecossistema eles têm a sua importância, lógico, né? Para toda a parte de equilíbrio, de calor, né? Eles são importantes. A gente não pode negar isso, tá? Principalmente os arenosos, né? A gente tem aí áreas que são extremamente quentes, né? Mas também essa circulação extremamente quente de ar, né? Acaba indo para áreas que são mais frias, entendeu? Acaba também favorecendo uma circulação de ar um pouco diferenciada, né? Porque como funciona o globo de maneira geral, né? A gente tem a circulação mais quente sempre indo para a região polar, certo? De ar. E a circulação de ar frio sempre indo, tentando amenizar o mais quente, tá certo? E isso acaba gerando, né, as circulações, por exemplo, das frentes frias, tá certo? Então todo esse processo, né, ele só na realidade, possível por conta do aquecimento diferencial,
né? Por conta dessa diferença que a gente tem, por exemplo, de muito calor nas áreas equatoriais, né? E aí, consequentemente, essas áreas equatoriais, as áreas de latitudes tropicais, que a gente chama, né? Também ter, né, essas formações de deserto que acabam gerando também outra fonte de calor também naquela região e gerando uma circulação local. Então, assim, as circulações de umidade locais, né, para algumas áreas, entendeu? Ou circulação de calor também, elas só se dão por conta da presença de desertos. E eu vi também tem um documentário muito legal, chama One Strange Rock, não sei se todo mundo já viu aí, super indico do Netflix. E ele fala que tem alguma circulação de ventos ali que consegue levar a areia do deserto e polinizar a floresta amazônica. Sim, existe esse processo também. Inclusive, assim, a gente já viu várias imagens de satélite, né? E super famosas, inclusive, da gente ter o avanço dessa poeira do deserto e falando, foi encontrado poeira do deserto, areia do deserto do Saara na floresta amazônica ou então no Nordeste. Sim, pessoal, essas circulações de ar é o que a gente já tinha comentado, né? A partir do momento que você tem esse aquecimento diferencial, você acaba gerando áreas, né, de circulação de ar. E exatamente por isso você pode sim ter fatores de polinização, pode ter assim, manutenção até mesmo de uma floresta por meio de uma área deserta. Olha só que bonito, não é mesmo? Sim, a gente vê essa interligação do planeta, né? Como uma coisa influencia a outra, é muito legal. É um né? sistema perfeito. E, bom, vou entrar num assunto um pouco mais específico. A gente já comentou bastante sobre desertificação. Sim. Mas eu peguei um dado de que todos os anos, milhares de quilômetros do planeta estão virando deserto justamente por causa do aquecimento global. Isso é verdade? Mayra, infelizmente isso é verdade, tá certo? Lógico, a gente tá falando de situações locais, tá certo? Existe o fator aquecimento de globo como um todo, aí todo mundo vai falar, mas tem áreas que ainda são frias. Sim, o problema são áreas que são quentes, estão ficando cada vez mais quentes. E algumas circulações da atmosfera, elas acabam não existindo, porque se você tem uma área extremamente quente e do lado ela era muito fria, né, ela era um pouquinho mais fria, e de repente essas duas áreas passam a ser quentes, você concorda que não tem porque uma área transferir calor para outra? Se não tem porque uma área transferir calor para outra, não tem por que você gerar vento. Se não tem por que você gerar vento, não tem por que você ter circulação de ar. E aí, consequentemente, você não vai ter transporte de umidade, tá certo? E aí uma área que ela era deserta, né, numa determinada área, ela pode ir ampliando e aí diminuindo o regime de chuvas cada vez mais, certo? E existe o outro fator do que a gente comentou já, da desertificação. Uma área que não é um deserto e a gente passa a transformar num deserto, porque ela é propícia para a geração de um deserto. É o caso, por exemplo, da Amazônia, entendeu? Que existe o processo que, se você vai desmatando a floresta, aos poucos você vai aumentando a área de cerrado e aos poucos você vai diminuindo a área de vegetação, né? Porque assim, aquela área de vegetação, ela não vai conseguir se recuperar. Chega um momento que ela não se recupera mais. E aí você começa a ter um déficit de chuva e aí criar uma nova área de deserto. É mais um dos efeitos extremamente preocupantes do aquecimento global, mas também isso aí dá um podcast, vários podcasts, inclusive, inteiros sobre o assunto. Dá um volume inteiro no podcast. E agora, uma curiosidade, né? A gente vê muito nos filmes os oásis, né? Que às vezes são até a imaginação da pessoa, ela olha aquela água ali no meio do deserto, um lago. Existem mesmo os oásis? Eles existem, tá certo? Porque deserto não é que não chove nunca, pessoal. O regime de chuva, ele é deficitário. O regime de chuva, ele é irregular nessas áreas, tá certo? Então, exatamente por isso, né, existe algum momento do ano que pode ter tido uma chuva, tá certo? Algumas pancadas na região, por exemplo, no Saara, tá certo? E aquilo acumulou, tá certo? Lógico que aí você tem também, né, o desenvolvimento de vegetação em cima daquela área, tá certo? E aí você acaba criando uma região de oásis. Quer parar pra pensar um pouquinho nisso? Lençóis Maranhenses. A gente tem aquela grande área de areia, certo? E o regime da chuva não acaba gerando algumas piscinas naturais, tá certo? Acaba gerando, entendeu? Então, o processo é o mesmo. Só que a diferença é que lá você precisa ter uma chuva que acumule bem para poder gerar, né, uma boa lâmina de água, tá certo?
E é esse que é o problema, né? Por isso que ele é tão difícil de achar. E tem as flores do deserto, né? Que são espécies de plantas que com um pouquinho de água só, elas já florescem, né? Então, às vezes, uma chuvinha já deixa tudo florido, sim, né? Sim. E existem outras plantas também que não precisam de um regime bom de chuva para o seu desenvolvimento, né? Tá aí, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem os cactos também, né? E não só no Brasil, mas em vários lugares da América, né? Da América do Norte também você tem, que são plantas que elas retêm boa parte de água, né? E aí elas conseguem seus processos mesmo sem a presença aí de chuva perene na região, né? Tenho vários em casa, inclusive, os únicos que eu consigo cuidar. Não precisa pôr muita água. E sobre as tempestades de areia, né? Não tem chuva, quer dizer, não tem tanta chuva, mas tem tempestade de areia de vez em quando nos desertos, pois né? É, Mayra, tem e não tem pouco, né? Esse que é o grande problema. O problema da geração dessas tempestades de areia, né? Tá faltando água e vem o quê? Areia, mais areia pro pessoal. A gente tem o problema do aquecimento diferencial, tá certo? Tudo isso é gerado por conta da diferença de calor de uma área para outra área. Isso acaba gerando uma variação na pressão também do ar, tá? Então é o seguinte, a pressão do ar é sempre assim, ela vai da área de maior pressão, o vento sempre vai, né, da área de maior pressão para a área de menor pressão, tá? Essa é a circulação tradicional da atmosfera. O problema é que se você tem uma área de variação de pressão muito intensa, você tem um vento muito intenso também. E aí entra a tal da tempestade de areia. Você tem um aquecimento muito forte em uma área, um aquecimento não tão forte na outra, cria uma variação grande de pressão também, por conta dessa temperatura diferenciada, né? E aí acaba gerando uma ventania só, e aí dispara uma tempestade no deserto. Que pode ser bem perigosa, né? Muito perigosa. Muito perigosa. E também, né, Hollywood se aproveitou muito disso também. É verdade. Em vários filmes. Tem um monte de filme. Vários. Tá aí também, por exemplo, o filme Missão Impossível, né? Que tem aquela grande tempestade de areia. E aquilo foi real. Foi real? Aquilo foi real. Foi real, não foi criado. Aquilo lá Mas como assim foi real? Ele tava filmando e aconteceu? Eles estavam filmando, aconteceu uma tempestade de areia e aí eles continuaram rodando. Caramba! Continuaram rodando, Caiu super bem, Com certeza. Né? O importante é aproveitar o que tá acontecendo, né? Muito bom, Cé. Você acha que faltou a gente explorar algum tópico aí do assunto? Eu acho que, pra gente sintetizar essa história de deserto, Mayra, existe a beleza do deserto. A gente comentou aqui de grandes áreas desérticas e o não trivial do deserto, mas a gente volta no mesmo ponto que deserto, ele também tem o seu lado prejudicial quando você transforma uma área em deserto, né? Então, trazendo aí a problemática, né? Novamente, a gente tem que tomar cuidado com as áreas que são propícias para a formação de deserto, né? Ainda mais se você depende muito da circulação de umidade, entendeu? Para outras áreas, né? Lógico, a economia local, por exemplo, dos desertos, né? Nas áreas desérticas, né? Tanto no Saara quanto no Atacama, elas se adaptaram a uma realidade. Será que a gente também vai ter que se adaptar a uma nova realidade? Fica aí o questionamento, né? Pois é. Cé, muito obrigada por estar aqui de novo comigo conversando. Sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado, eu que agradeço, Mayra. É isso aí, gente. Obrigada por terem escutado até aqui. Eu sou a Mayra de Giaimo e esse foi o Clima Entre Nós dessa semana. Toda sexta-feira, meio-dia, temos um episódio novo para você. Interaja aí com a gente pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. Eu vou adorar ler as mensagens de vocês. Sigam também nosso Insta, @climatempo. É isso aí, espero vocês no próximo episódio. Até mais!